L'homme est malade parce qu'il est mal construit. Il faut se décider à le mettre à nu pour lui gâter cet animal pur qui ne se mange pas. Dieu, et avec Dieu, ses organes, oui, ses organes, tous ses organes, car, suivez-moi si vous le voulez, il n'y a rien de plus inutile que l'or. Fala galera, tudo bom? Ai, ai. Tá bom demais, é uma vontade. Igual Michel Temer do Não Renunciarei. Não renunciarei. Repito, não renunciarei. Então galera, tudo bom com vocês? Por aqui estamos aí sobrevivendo, né? Tem obra embaixo de mim, aqui no prédio, no apartamento de baixo. Tem obra do lado aqui. Tem carro passando, já tá de tarde. Eu preciso dar uma corridinha. Mas tô bem. Ontem começou o curso do Foucault, o cuidado de si, essas clínicas em Foucault e Nietzsche, doideira da doideira, mas vamos que vamos. E aqui no Para Acabar com o Juízo você faz o quê? Você escuta 20 minutinhos de leitura do Antiédipo. Na verdade é uma propaganda enganosa isso, porque acaba sendo 15 minutos eu falando besteira, 5 minutos de leitura mesmo. Se fosse 20 minutos de leitura do Antiédipo, a gente já teria terminado esse livro. Mas está aqui na minha mão o Antiédipo, do Deleuze do Guattari. Guattari, de Guattari, feliz Guattari. E vamos lá para o nosso episódio, porque hoje eu preciso fazer aquela corridinha esperta para liberar um pouco de dopamina e sobreviver à minha própria existência. Tarefa árdua. Então são quase 4 da tarde, a gente vai até 4h14, é isso, produção? Confere, 20 minutinhos. Eu não lembro bem onde a gente está, mas a gente está por aqui. Então, vamos ver. Página 235. Eu fiquei de reler isso aqui, né? Então, 235 da capinha vermelha, né? Na 209 do original em francês. Vamos lá, a gente está na seção que não termina, que é em que sentido Édipo é universal, 5 sentidos de limite, incluindo o de Édipo. Bora lá. Mas isto não quer dizer que este limite universal edipiano seja estrategicamente ocupado em todas as formações sociais. Devemos dar todo o seu sentido à observação de Gardner, segundo a qual o hindu ou o esquimó podem sonhar com Édipo sem que estejam por isso sujeitos ao complexo, sem que tenham um complexo. É referência de Abraham Gardner, The Individual and His Society. Nova York, Columbia University Press, de 39. E aí seguem eles com essa ideia de como que Édipo se torna ocupado, né? Como Édipo ocupa esse limite universal. Para que Édipo seja ocupado, são indispensáveis certas condições. É preciso que o campo de produção e de reprodução sociais se torne independente da reprodução familiar, isso é, da máquina territorial que declina alianças e filiações. Então, o primeiro ponto, né, para que Édipo seja ocupado, são indispensáveis essas condições. É preciso que o campo de produção e de reprodução sociais se torne independente da reprodução familiar, isso é, da máquina territorial que declina alianças e filiações, como a gente tem lido até então. Né? Em consonância com essa independência, é preciso que os destacáveis fragmentos de cadeia se convertam num objeto destacado transcendente, que esmaga sua plurivocidade. É preciso que o objeto destacado, falo, opere um tipo de dobragem, de aplicação ou de assentamento do campo social definido como o conjunto de partidas sobre o campo familiar, agora definido como o conjunto de chegada, e instaure uma rede de relações bioníficas entre os dois. Então aqui tem uma operação hiper complexa, assim, que na verdade resume bastante o livro, e que mais uma vez está adiantando alguns pontos de outras máquinas sociais, da máquina despótica e da máquina capitalista, né, da máquina civilizada. Eu confesso que para mim é bem difícil de entender isso agora, mas o que são as definições de ocupar, né? Especiais as condições. Eles citaram 3. Preciso que o campo de produção e de reproduções sociais se torne independente da reprodução familiar, isso é, da máquina territorial que declina alianças e filiações. Eu estou entendendo aqui que, de alguma forma, é quando a produção independe dos códigos formados pela reprodução familiar que determina as alianças e filiações.
ou seja, os modos de codificação da máquina territorial, né? Quando a produção e a reprodução social, e aí por reprodução social eles não definiram muito, né? Mas talvez reprodução social. Vou bater um Google aqui rapidinho. Porque produção social, eu fico imaginando produção de bens, né? Ó, na teoria marxista, o processo de produção / reprodução material e social situa-se na compreensão da totalidade do movimento da sociedade, sendo a categoria produção compreendida como as relações estabelecidas para a produção das condições que satisfaçam as necessidades humanas e a reprodução configurada como fator que dá continuidade ao acabou a prévia aqui do Google, tem que entrar no artigo. Configurado como fator que dá continuidade ao conjunto da vida social. Então, produção das condições que satisfazem as necessidades humanas, essas produções que eu estou entendendo materiais e logísticas, e reprodução configurada como fator que dá continuidade ao conjunto da vida social, a manutenção das reproduções de ordem, né? Talvez seja isso. Então, quando a produção e a reprodução social, a constituição das condições, o suprimento das condições de necessidade e a reprodução desses modos se torna independente da reprodução familiar, isso é, da máquina territorial, das linhagens e das alianças, aí você começa a ter um Édipo. Que aí parece que é isso, né? A produção se torna maior do que a relação entre as pessoas, de alguma maneira, né? Então, primeiro ponto. Curiosamente é isso, né? Tem um Édipo extremamente familista, mas ele ocupa esse lugar do limite universal quando esse jogo dos corpos familiares codificados, né, pelas alianças e também pelas filiações, ele se desprende, né, da produção e da reprodução social. Bem interessante esse paradoxo, assim, né? Em consonância, então, é o primeiro ponto, primeira condição. Segunda condição. Em consonância com essa independência, é preciso que os destacáveis fragmentos da cadeia se convertam no objeto destacado transcendente que esmaga sua plurivocidade. É preciso que o objeto destacado falo opere um tipo de dobragem, de aplicação ou assentamento. Assentamento no campo social definido como conjunto de partidas sobre o campo familiar, agora definido como conjunto de chegada. Então, na verdade, são só dois, né? Em consonância com essa independência, é preciso que os destacáveis fragmentos da cadeia se convertam no objeto destacado transcendente que esmaga sua plurivocidade. Não, esse é o segundo ponto, eu acho. Então, o segundo ponto é, junto com essa independência entre a produção e a reprodução social e as alianças e filiações, né, da máquina territorial, é preciso que os destacáveis fragmentos de cadeia, que tinha da cadeia de códigos, né, lá atrás, eu não vou lembrar, tinha cadeia de confusão do caralho, tinha que ter lido isso antes, né? Tinha... que tem uma parte dos fluxos que sempre viram códigos e uma parte dos códigos que sempre viram fluxos, né? Não tem isso? Foi isso que a gente trabalhou no capítulo 3. Mas esses fragmentos que não encaixam, os fluxos que não encaixam nos códigos, os códigos que não encaixam no fluxo, esses fragmentos de cadeia se convertem num objeto destacado. Isso que é excesso, isso que sobra, por assim dizer, né? Transcendente. Então tem primeiro uma materialidade disso que sobra dos fluxos dos códigos, mas essa operação só é a ocupação de Édipo no limite universal só se dá quando esses objetos, quando os fragmentos de cadeia se convertem no objeto destacado transcendente que esmaga sua plurivocidade. Então tudo que parece sobrar da relação entre códigos e fluxos tem uma certa característica de transcendência, né, e não materialidade. Parece que vem de outro lugar, né, e talvez seja o excesso, seja a falta, né, de alguma maneira,
estão vindo de outro lugar, não vindo dessa materialidade mesmo, não vindo desse plano de imanência. Tô pensando numa atribuição extramundana, uma atribuição transcendente para algo que falha ou que excede, por assim dizer. E aí tem uma plurivocidade de motivos, né? Existe uma pluralidade de vozes, de motivos de por que um fluxo se desliga de um código, por que um código não cabe num fluxo, etc. E na verdade, e aí depois esse ponto abstrato que eles estão falando aqui, hipotético, essa plurivocidade é esmagada por um só objeto, uma só responsabilidade, né? Pode ser esse fator mágico, sei lá, sacou? É preciso que o objeto destacado, e aí ele já dá um nome para esse objeto destacado, falo, esse objeto destacado transcendente, opere como um tipo de dobragem, de aplicação ou assentamento. Assentamento do campo social definido como conjunto de partida. O campo social, que sempre foi o conjunto de partida, sobre o campo familiar, agora definido como conjunto de chegada. E aí tem essa repartição estranha, né? Esse é o terceiro ponto, de que o falo, porque que isso faz esse objeto destacado faz com que pareça que são dois regimes diferentes, né? Parece que uma coisa é o regime social que vai desaguar no campo familiar, né? O ponto de chegada e o ponto de partida, não, ponto de partida e ponto de chegada. Quando na máquina primitiva era o mesmo ponto, né? Não se distinguia o campo social do campo familiar. Estou entendendo assim, né? Instaura uma rede de relações bionívocas entre os dois, né? Entre o campo social e o campo familiar. Uma relação de junção, né? Uma relação de não é mais conjunto. Eu entendi isso. Esses três termos, para mim, como eu falei, são bem complexos aqui. Se você entendeu, por favor, deixe no comentário ou vem aqui conversar comigo, vem aqui ler essa parada comigo. A gente até volta para esse trecho, bem difícil. Para que Édipo seja ocupado, não basta que ele seja um limite, um representante ou um representado deslocado do sistema de representação. É preciso que ele migre para o seio desse sistema e que ele venha ocupar o lugar de representante do desejo. Né? Essa migração para ocupar o representante do desejo é para dizer, no fundo, você desejava Édipo. Né? Então, como o campo familiar está separado do campo social, parece que no fundo, todo o que se deseja no campo social, no fundo está num desejo representado pelo campo da família, né? E Édipo, consequentemente. Tomar o lugar do pai, possuir a mãe, resolver suas intimidadezinhas, né? E parece que esse é o lugar onde o desejo está representado. Essa é a representação última do desejo, né? Mas isso só acontece quando há uma relação bionívoca, ou seja, separada entre campo social e campo familiar, algo que não diz respeito da máquina territorial. Essas condições inseparáveis dos paralogismos do inconsciente são realizadas na formação capitalista. Pronto, tá vendo? Só acontece a porra toda na formação capitalista. Eu não tô falando ainda disso aqui, eles estão adiantando essa parada, por isso que é difícil entender. Ainda que elas impliquem certos arcaísmos tomados das formações imperiais bárbaras, notadamente a posição do objeto transcendente. Por isso que a gente está entendendo muito bem essa parada desse objeto transcendente que se destaca, essa coisa do falo, porque ele diz respeito não do código, mas da sobrecodificação que se dá na máquina despótica, né? Na segunda máquina que eles vão falar aqui, na segunda máquina social. Então, por que eles estão adiantando isso, eu não sei, mas eles acharam importante, só está difícil de entender mesmo. O estilo capitalista foi bem descrito por Lawrence. A nossa, aí aspas pro Lawrence aqui, né? Que eu acho que é o... Como é que é o... D.W. Lawrence? Lawrence é um escritor, né, inglês. Só que o inglês é tão íntimo dele. T.A. Lawrence, né? Também conhecido como... Ah, não, esse é o Lawrence da Arábia, desculpa. Arábia. Lawrence, escritor. D.H. Lawrence, é o D.H. Lawrence. Caraca, o D.H. Lawrence é gatinho, hein? Tem uma barba bonita, cabelo emo. E ele é escritor inglês, né? Conhecido pelos seus romances, poemas e livros de viagem. D.H. Lawrence, em 1930. Eles é tão fã dele, do Lawrence, que só fala Lawrence, assim. O estilo capitalista foi bem descrito pelo Laurinho. Aspas pro Laurinho. A nossa ordem de coisas democráticas... Não, a nossa ordem de coisas democrática. Não sei se devia ter um S aqui, mas tá democrático. Industrial, estilo, meu amorzinho querido, eu quero ver mamãe. Fecha aspas.
Ora, por um lado, é evidente que as formações primitivas não preenchem de modo algum essas condições. Isso ocorre precisamente porque a família aberta às alianças, é coextensiva e adequada ao campo social histórico, porque ela anima a própria reprodução social, porque ela mobiliza ou faz passar os fragmentos destacáveis sem nunca convertê-los em objeto destacado. Aqui não é possível assentamento algum, aplicação alguma que responda à fórmula de Peano, 3 mais 1. Os quatro cantos do campo dobrados em 3, como uma toalha, mais o termo transcendente que opera a dobragem. Então, deram uma gastada pesada aqui, mas tudo para dizer que na sociedade, na máquina territorial primitiva não tem ética ainda, né? Então, porque não tem esse meu amorzinho querido, eu quero ver mamãe, né? Nossa ordem da coisa democrática, industrial, estilo meu amorzinho, eu quero ver mamãe. Individualista e separada a produção social da reprodução social de uma maneira que tudo volta para esse berço familiar individualizado. Então, por que não, né? Ora, por um lado, é evidente que as formações primitivas não preenchem de modo algum essas condições. Então, não necessariamente sofre-se de édipo, né, na máquina territorial primitiva. Isso ocorre precisamente porque a família, aberta às alianças, né, por isso que filiação e aliança é muito mais um jogo onde as alianças vêm primeiro do que a filiação, é coextensiva e adequada ao campo social histórico, ou seja, não é bionívoco, ela é coextensiva ao campo social. Mais ou menos estava certo lá em cima. Porque ela anima a própria reprodução social. Então é essa família, né, aberta às alianças, que anima a reprodução social. Porque ela mobiliza ou faz passar os fragmentos destacáveis sem nunca convertê-los em objeto destacado. Não vai ter uma possibilidade de transcendência desses objetos que sobram das relações familiares e da reprodução social, né? Num formato, sei lá, monoteísta e sobrecodificado, como a gente vai ver na frente. Aqui não é possível assentamento algum, aplicação alguma que responda à fórmula edipiana 3 mais 1. Os quatro cantos do campo dobrados em 3 com uma toalha, mais o termo transcendente que opera a dobragem. Então, o 3 mais 1 é pegar um quadrado, os quatro cantos dobrados em 3 com uma toalha, né? Pegar uma toalha que tem um quadrado e você pega os dois pontos extremos, né? 2 pontos, e faz uma linha abstrata, dobra um ponto sobre o outro, e aí você vai ter um triângulo de 3 pontas, né? Que essa dobradura que se dá, o termo transcendente é a operação da dobragem, né? Essa mão invisível aí do Estado que dobra a toalha e faz 4 virar 3. Essa que é a doideira que eles estão falando, 3 mais 1. Então, e esse 3 mais 1 aqui está referindo a pai, mãe, filho e falo, né? Ora, porque isso, espero que a gente consiga ver daqui para frente. Entre aspas, falar, dançar, trocar e deixar correr, ou seja, urinar no seio da comunidade dos homens, fecha aspas, diz o próprio Parham para exprimir a fluidez dos fluxos dos códigos primitivos. 35. Paul, Parham e colaboradores, os brancos pensam demais, Leblanc pense trop. Caraca, tô cansado. Peyote, 1966. Sobre a coextensividade do casamento ao campo social primitivo, conferir as observações de Jolin em A Raposa Branca. Le Pé Blanco é isso, né? A Paz Branca. Não, a raposa era outra. Pé é o quê? Ué, pé é paixão? A paixão branca. Lapé. Não, lapé é a paz. É a paz branca, não tem nada a ver com paixão, não. A Paixão Branca, o nome do livro, La Paix Blanche. Os casamentos não são regidos pela lei. Já bateu o despertador? Não. Os casamentos não são regidos pela lei do parentesco. Eles obedecem a uma dinâmica infinitamente mais complexa, menos cristalizada, cuja invenção utilizada a cada momento com um grande número de coordenadas. Estes casamentos são muito mais uma especulação sobre o futuro do que sobre o passado. Caraca. E tanto os casamentos como a sua especulação são do domínio do complexo e não do elementar, e nunca do cristalizado. E de modo algum isso é algo que poderia ser explicado dizendo simplesmente que o homem só conhece leis para violá-las. A besteira do conceito de transgressão. Então isso aqui é do Jolin, né, falando na Paz Branca, bem bonito. Um trecho da como
essas ligações de filiação e de aliança são muito mais complexas do que simplesmente o jogo de piano. E aqui, anteriormente, está a citação do Paul Parham, os brancos pensam muito, né? Falar, dançar, trocar e deixar correr, ou seja, urinar no seio da comunidade dos homens. Diz o próprio Parham, para exprimir a fluidez dos fluxos e dos códigos primitivos. Ou seja, na máquina territorial primitiva, tudo isso corre no campo social, né? Não tem um lugar certo para falar, para dançar, para trocar, para deixar correr. Tudo isso se dá no campo social, né? De forma coextensiva com o campo familiar. Essa que é a questão. Então, essa é uma mistura que no capitalismo tem toda uma fragmentação, uma segmentarização de maneira muito mais específica, né? Como eles vão trabalhar no platôs, onde cada coisinha vai ter o seu lugarzinho para acontecer certinho, né? Você vai transar na cama, você vai comer no meio-dia, você vai não sei o que lá. E até quando a gente tenta inventar uma rotina inventiva, a gente também vai cair em alguma forma de segmentarização bem burrinha. Bem, quero meu papai, quero minha mamãe. E aí seguem eles aqui, que eu já tô tonto de ler. Que horas são essa porra? Falta 1 minuto pra acabar. O foda é que depois eu vou ter que voltar pra isso aqui, porque eu não tô vendo que eu não vou entender nada, mas eu vou ler já. Na sociedade primitiva, fica-se sempre no 4 mais N, no sistema dos antepassados dos aliados. Aí eles começam com as doideiras muito doidas. Eu vou voltar daqui. Não quero saber. Botou número, já achei complicado. 4 mais N, né? Vai te tomar no teu cu. Que dia é hoje? 5/10. 5 de outubro de 23. Beleza. Nossa sociedade primitiva fica sempre no 4 mais N, no sistema dos antepassados dos aliados. Isso aqui é muito bom, cara. Mas a gente vai falar mais disso semana que vem. Forte abraço ao despertador aí no seu coração. Sinta seu sistema cardiovascular todo abraçado, bem apertadinho por mim. E até a próxima. Tchau, tchau.